Você já parou para pensar como as pirâmides do Egito foram construídas? Essas enormes estruturas, que impressionam até hoje, continuam cercadas de mistério. Afinal, como eles conseguiram levantar pedras tão pesadas sem as tecnologias modernas que temos hoje? Acredita-se que os egípcios usaram trenós, cordas, troncos e rampas, além de um sistema de alavancas e até a força das águas do rio Nilo. As cheias do rio ajudavam no transporte das pedras, que eram levadas pelo leito até o local das construções. Mas, mesmo com essas teorias, não há nada 100% confirmado sobre como as pirâmides foram feitas. As pirâmides de Gizé, por exemplo, ainda são um enigma. Alguns chegam a sugerir que seres extraterrestres ou mágicos tenham ajudado na construção. Mas a verdade é que, por mais fascinante que isso pareça, as pirâmides foram construídas por humanos, e isso só torna o feito ainda mais incrível. Infelizmente, algumas teorias conspiratórias acabam diminuindo o trabalho desses povos antigos, sugerindo que só civilizações europeias ou ocidentais seriam capazes de feitos tão grandiosos. Mas, a realidade é que essas construções foram fruto de engenhosidade humana, e os egípcios antigos merecem todo o crédito. As pirâmides do Egito, além de misteriosas, estão profundamente ligadas ao misticismo dessa civilização. Elas tinham uma função religiosa muito clara, eram túmulos para os faraós, que acreditavam na vida após a morte. Para os egípcios, as pirâmides funcionavam como palácios onde os reis poderiam continuar suas vidas no além. Mesmo depois de anos de estudos, arqueólogos e historiadores ainda não chegaram a uma conclusão definitiva sobre como exatamente elas foram construídas ou o motivo exato de sua existência. No entanto, as crenças e a cultura do Antigo Egito nos dão muitas pistas. Para entender melhor, precisamos voltar no tempo e mergulhar na história dessas incríveis construções. Mas, qual é a história das pirâmides? Feitas de pedras calcárias há mais de 4.500 anos, as pirâmides eram imensas e grandiosas. Elas serviam para guardar os corpos dos faraós junto com seus pertences, animais e riquezas. Os blocos de pedra usados na construção pesavam mais de 2 toneladas. Eles eram empilhados e encaixados com precisão, sem que as análises historiográficas tenham descoberto exatamente como essas pedras eram fixadas umas às outras. Por dentro, as pirâmides não eram só túmulos. Elas tinham câmaras mortuárias, salas para guardar os tesouros dos faraós, corredores estreitos, galerias e até passagens secretas e labirintos. Tudo isso para dificultar o acesso ao corpo do faraó e seus tesouros. Os faraós eram vistos como representantes dos deuses na terra. Por isso, era essencial preservar seus corpos e seus pertences, já que, segundo as crenças egípcias, eles iriam retornar à vida. Quem mandou construir as pirâmides? As pirâmides foram construídas a mando dos faraós. Elas não só representavam o poder político desses reis, mas também serviam como seus túmulos e cofres para guardar suas riquezas. Cada faraó exigia que suas tumbas fossem construídas por trabalhadores. Por exemplo, as famosas pirâmides de Gizé foram construídas por ordem dos faraós Kelps, Khefren e Miquerinos. Os túmulos levam seus nomes. A pirâmide de Djoser, ou pirâmide de Saqqara, foi feita a mando do faraó Djoser e é uma das mais antigas, conhecida por seu formato de degraus. Essas construções são muito mais do que apenas pedras empilhadas. Elas nos contam uma história fascinante sobre crenças, poder e uma das civilizações mais incríveis que já existiu. As pirâmides egípcias são uma verdadeira obra-prima da engenharia antiga, mas como será que elas foram construídas? Bom, existem muitas teorias sobre isso, e uma das mais aceitas diz que milhares de homens, entre camponeses e escravos, foram responsáveis por carregar as enormes pedras. Eles usavam trenós de madeira, puxados por cordas, e deslizavam as pedras sobre a areia. E aqui entra um detalhe interessante: a areia era umedecida para facilitar o deslizamento, tornando o processo mais eficiente. Além disso, rampas e sistemas de alavancagem teriam sido usados para erguer essas pedras gigantescas até grandes alturas. Outra teoria sugere que, para nivelar o terreno, os egípcios usavam um sistema de irrigação. Eles desviavam um canal do rio Nilo para inundar a área e, durante as cheias, as águas também ajudavam a transportar as pedras. Ou seja, além de força humana,
Os egípcios aproveitavam os recursos naturais para realizar essas obras colossais. Infelizmente, quando as pirâmides foram descobertas, elas já haviam sido saqueadas durante a Idade Média. Os tesouros, pertences e até mesmo as múmias dos faraós desapareceram completamente, o que nos deixa com mais perguntas do que respostas sobre o que realmente havia dentro dessas construções incríveis. Tudo começou por volta de 3200 a.C., e uma prova desse avanço é a Grande Pirâmide de Gizé, que foi a maior construção da humanidade até o século XIV. Além disso, a sociedade egípcia era organizada como uma verdadeira pirâmide social, com o faraó e sua família no topo. Logo abaixo vinham os sacerdotes e aristocratas, seguidos por militares e escribas, depois os artesãos e comerciantes, e, na base, os camponeses e escravos, que na maioria eram prisioneiros de guerra. Mas qual o significado das pirâmides egípcias? As pirâmides do Egito estão profundamente ligadas à crença na vida após a morte, algo muito forte na cultura egípcia. Eles acreditavam que a morte era só uma passagem, por isso, construíram essas gigantescas pirâmides e até a famosa esfinge como parte de um culto aos faraós, que eram vistos como deuses na terra. As pirâmides foram projetadas para guardar o espírito dos reis após a morte física. Para eles, o espírito do faraó continuava no corpo mesmo depois de morto, e era por isso que realizavam o processo de mumificação, para preservar o corpo o máximo possível. O faraó tinha que estar bem conservado para fazer sua viagem ao além. O formato das pirâmides também não foi escolhido por acaso. Eles acreditavam que a estrutura triangular ajudaria o faraó a subir aos céus e se conectar com os deuses. A religião no Egito era politeísta, o que significa que eles acreditavam em vários deuses. Alguns dos mais conhecidos são Osíris, o deus do renascimento, Anubis, o deus da morte, e Ra, o deus do sol. E um detalhe curioso é que as divindades egípcias tinham características de animais, geralmente com corpo de humano e cabeça de animal. Um exemplo clássico disso é a esfinge, que foi construída para ser a guardiã das pirâmides. Então, por trás dessas impressionantes construções, havia um profundo simbolismo religioso que refletia a cultura e as crenças dessa civilização incrível. Se você gostou desse conteúdo sobre as incríveis pirâmides do Egito, já deixa o like para fortalecer. E me conta nos comentários, qual dessas teorias de construção você acha mais interessante? E se inscreve no canal para continuar explorando o mundo da história com a gente. Até a próxima!